Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Tá vendo um declínio de nível? E quem permite isso? Jorlan Vieira comentou sobre o declínio de nível dos atletas, fez várias observações sobre e muito mais. Lembrando, se você quer assistir este podcast completo, o link está na descrição. O que às vezes eu fico tentando buscar? Que eu falo assim, cara, antigamente quando você via um cara de 110 quilos, ele era muito grande. Hoje em dia é um cara que tá andando aqui na academia. Aqui do lado tem vários, né? Só que na academia agora no salão deve ter no mínimo 10. O Tem Dinho vários. pesa 110 quilos, cara. Antigamente, 110 quilos, o cara com 110 quilos era um dinossauro, literalmente. Monstruoso. Porque buscava a densidade. Você olhava no Mundial, não vou nem botar a categoria pesada. É porque o pesado era acima de 90 A média, antes, lembra? você olhava a média, Era você fala acima assim, de que 90. isso, cara? É que os caras eram loucos. Muito bem trabalhado, músculo densidade. muito bem trabalhado. Você olhava pro Era uma cara, outra coisa. Esse cara tem osso? Não, acho que não tem osso. Não é Porque, ó, possível. tem muita gordura É muito intramuscular que os caras não contam que tem que tirar. Hoje em dia os caras estão muito focados em pele. Ah, minha pele tá muito fina, mas cadê aquele aspecto que antigamente chamava de granulado? Que parece que o músculo foi massacrado em porrada, entendeu? Hoje em dia os caras se preocupam muito com a pele, entendeu? A gente vai mostrar atletas aí, até atletas que são amigos meus, e que eu chego e falo, cara, não tá seco. Por mais que a pele pareça estar fina, existe a gordura intramuscular Então, que mas você aí precisa acaba se tirar. tornando- Os cortes têm que estar fundos. Então, mas aí quem é o vilão dessa história? É a arbitragem? É o que é? Por quê? Por que a arbitragem vai ser vilã? Porque escolhe os Porque inflamados. escolhe. E não faz um É que tem seminário, do campeonato, né? não faz um meeting. E A arbitragem explica. sempre Sábado- escolhe o que você tem de melhor no palco. Então, Nem mas, sempre, então, mas nem vamos lá. sempre. Não, Então, vamos aqui lá. sempre o Se quê? tá É a sua existindo, opinião, eu tô Não, dando a minha. Pode valer a minha também? Ou só a sua vale? se tá vindo... Hein, mano, só a sua que vale? Sim. Não, a minha opinião. Então, Escolhe calma o que aí, tem de se melhor no Graça, palco. você nunca discordou da arbitragem, nem nesses Se, ó, podcasts. Se tá vindo um Ué, declínio... Vamos lá, vamos lá. Eu não tava lá? Como é que eu vou Se saber? tá vendo um declínio de nível, algum motivo tem e uma razão tem. Ou então os atletas estão deixando de evoluir? Não. Na cabeça deles e na mentalidade de todo mundo, tá todo mundo em evolução. Mas quem é que bate o martelo dizendo que essa evolução é Se aquilo digna vale ou não? ou não? É quem tá julgando. É assim que eu vejo. Por exemplo, quando, né, claro que eu vou voltar um pouquinho, mas quando o Dória ganhou 2 vezes com o bíceps rompido, o que ele quis dizer? O que a arbitragem quis dizer com isso? Que não importa tanto essa questão de simetria. Porque se ele tem um bíceps e meio e ele é Olímpia, por mais que ele tenha a pele mais condicionada, tivesse com mais músculo, a do Shaw Rei estava impecável. Um ano foi o Shaw Rei, no outro ano foi o Nasser, se eu não me engano. Então, a arbitragem falou para o público e para a audiência que não importa. Ou falou para o público, para a audiência, que Não, mesmo naquela condição ele ainda era melhor. Ele ainda era melhor. Eu já sou mas Não eu é que tenho uma não visão importa. contrária a você, por exemplo. Nos anos 90, eu considero que os caras faziam certo. Contavam o tamanho e Sim, a densidade sim, e condicionamento. Ah, o cara tá com o bíceps rompido, Perdeu é um ponto. fator que ele não conseguiria alterar. Mas o Com Nasser, certeza. de frente era uma linha bonita, sem condicionamento. Virava de costas, era um chorição. Infelizmente, era uma Lisão. realidade. O dorsal dele era o que Liso, prejudicava. lisão. liso. Lisão. Então, se a arbitragem escolhesse o Nasser, aí é que era um recado negativo. Olha, estamos Pode mudando o que a gente jogar. está procurando. Das duas Mas, ó, visões, seria recados opostos, né? Eles puxaram para o lado, até porque a preferência era pelo Dória, porque já era o atual Sim. campeão. Mas vamos lá. A do chão já é vamos outra trazer história. para a realidade mais atual. O próprio Big Ramy, que para mim não ganha nunca mais, na minha visão. Também não. Quando ele começa a ganhar o Olímpia, por mais que ele tivesse o maior e o mais seco, talvez, não sei, né? Olhando ali, né? Bem difícil de julgar, de repente, pega uma parte de um, uma parte do outro. Mas com aquele quadríceps, qual é a resposta que estão dando? Tá liberado o uso de qualquer coisa em qualquer lugar, não interessa. É, exatamente. Aí que a coisa que a muda coisa de errou. figura. Porque por mais que ele tivesse bom, ele tomasse uma penalização e a arbitragem falasse, esse é o motivo. Perdeu Se por ele causa não disso. estivesse assim,
ele seria o campeão, mas isso não podemos conceber. Então, começou o quê? A gerar uma desproporcionalidade de tudo isso. Por isso que cada vez mais a gente vai ver atleta com músculo cheio, coisas que anatomicamente não são possíveis, mas que devido a todo esse processo de evolução, entre aspas, é permitido. E quem permite isso? A arbitragem. Não é o público que fala isso. De repente, o público, devido a uma preferência, influencia uma cadeia arbitrária para levar a esse tipo de julgamento. Que nem tipo, por exemplo, o Itinho colocou muito bem o nível de julgamento que era no passado. Simetria, proporção, definição, você olhava músculo a músculo. Igual você vê um atlas de anatomia e olhar o cara. Você via desde o solear, gastrocnêmio, divisão, parte interna, parte externa. Hoje em dia não existe isso. Panturrilha é tudo uma coisa só, cheio. Né? Ninguém nem treina mais a panturrilha. É canela. Ah, pelo amor de Deus, isso Nem é o fim do treina. mundo. É cheio ali, é um negócio que todo mundo sabe o que é. E a canelinha embaixo tá tudo certo. Ainda beleza. bem que tem uns caras que tem, Ninguém né? olha isso. Mas Ninguém. graças a Ninguém. Não olha, ninguém. mas graças a Deus Ninguém. tem atleta que tem. Ninguém. Beleza. Graças a Deus Né? tem atleta Alguns que tem. têm. É. Né? Mas a maioria, a gente já sabe como é que é o modus operandi. Aí você veio pra parte, vamos falar da parte posterior. Ali, femoral, bíceps femoral, semitendinoso e tal, membranário, tudo certinho ali. Muito difícil você ver. Você vai ver um corte ali no meio e olhe lá. Mas é difícil, né? Todo mundo tem. Mas por que antigamente todo mundo tinha? Eu sofri pra ter. É difícil porque na minha cabeça buga muito. Porque antigamente, difícil você ver um glúteo fibrado. Mas você viu o corpo inteiro fibrando. Hoje você viu só o glúteo fibrando e o resto tá liso. Alguém me explica isso? Silêncio. Silêncio, é difícil de entender, Né? porque É difícil sabe de por que é entender. difícil? Porque antigamente, Porque a quando você manipulação, media... O glúteo não fibrava porque eles não posavam em contração. Também se tem fizesse isso. a contração, É, ele assim, fizesse- eu nunca tive o glúteo fibrando. O meu femoral apareceu, cortou e o Então, mas se glúteo não. bobear, você tinha o corpo Eu ia ter que- mais definido e fibrado do que muito atleta hoje que tem o glúteo fibrando, mas não tem o resto. É, mas isso me quadríceps, sartória complica a aparecia. cabeça. Me complica a cabeça, de verdade, eu não entendo. Então, Eu acho que nem quem julga entende essa porra. Então, juro. eu posso te dar uma explicação que não é uma verdade absoluta. Deixar claro aqui. Sim. Eu vejo muito atleta hoje fazendo escada. É. E escada a gente aprendeu a fazer no passado para aprofundar corte, não para queimar gordura. É a passada, né? É. A gente, na escada mesmo, subir e descer a escada. Né? Não a escada máquina, a escada, Não, escada. física. E como profissional de educação física, explicar um detalhe fisiológico. Cada pessoa vai ter um tempo de recuperação para recuperar 100% a perna e a coxa. Aí o que acontece? O glúteo está seco, né? O glúteo está seco, sem gordura, tirou a água e não treinou. Mas o cara foi lá e fez femoral. O músculo inflamou e ficou embaçado. Por isso o músculo femoral do cara não está cortado e o glúteo está. Porque eu estou vendo atleta antes da competição, a competição é no sábado, e na sexta o cara está fazendo perna. Mudou muita coisa. Então, a manipulação que tem sido feita está provocando isso. Porque não tem cabimento. Como é que o cara consegue estar com o glúteo sem gordura e o resto o tem. femoral não está cortando? E a lombar tá embaçada. É água, você entendeu? É água. Não é gordura. É água. Quando você fala que o cara vai competir, no dia anterior o cara tá lá treinando perna, aí entra naquele ponto de novo que nós falamos lá no comecinho, do cara tá se expondo, porque ele tá produzindo material até no dia anterior. Eu acho que é errado o cara treinar, passou pela pesagem, resguardo, aquece no outro dia para subir. O cara vai treinar, vai criar inflamação para no dia seguinte subir no palco. Para mim o cara sobe lisão. Mas como eu vejo os caras no backstage enchendo, eu vou falar O bom. de quê? Chocolate pra caramba, Pringles pra caramba,
Não é pouca gente, muito Pringles, mundo cara. hoje, praticamente. Aquilo é sal e gordura, Meu, purinho. Tudo tem uma razão. Não, deve ter um efeito naquilo ali. só que- Mas eu não tem que vi saber os o caras porquê tá fazendo fazendo isso isso. também É a antigamente. bomba de sódio. Tudo bem. Tem que saber o Não, porquê que fazia, tá fazendo já isso. fazia. Mas tudo bomba de bem, sódio. aquilo ali não é só o sódio, aquilo ali tem gordura pra caramba. Bomba de sódio com gordura pra caramba. A gordura, o único problema é que os atletas hoje com isso que influencia é só o retardo da digestão. Tô errado a parte da gordura? Porque o sódio é segura. essencial nessa hora. Se Então, ele não tem o mas eu já retardo vi. de absorção, Então, Também, opa, aí o temos um seguinte. então ali. Eu também já vi o seguinte: atletas, nem todo mundo tem coach, nem todo mundo tem um coach bom. Às vezes, o coach, desculpa a expressão, mas é uma criança levando a outra para atravessar a rua, no meio do trânsito. É um Ctrl-C, Ctrl-V. Então vai ser os dois atropelados no meio do caminho. Porque às vezes quem tá no backstage fala assim, eu tenho que comer tal coisa. Não, isso não existe. Você tem que ver, avaliar o seu físico e ver se ele precisa de quê ali atrás. Se é de glicose, se é de sal, se não é de nada. Porque o ambiente influencia muito. Ainda mais para quem tá começando. Vamos supor, tem um cara ou uma mulher, uma menina, talvez, no backstage, tá ali sozinho. Sei lá, tem muita gente que tá treinando sozinho. Tem muita gente que não tem coach. Claro, não tem condição nem Né? de fazer a própria dieta, ainda mais. E aí fala assim, não, e aí, como é que você tá? Você tá bem? Tá comendo o quê? Ah, me falaram pra eu trazer um biscoito de arroz com mel. pasta de amendoim. É. Ou então um mel. Ou então não sei o quê. Tá, mas pra quê? Não sei, mandaram eu comer isso aqui. Às vezes nem era pra comer. É entendeu? porque é o Ctrl-C, Ctrl-V. Por mano. quê? No backstage, você vai ver de tudo. E o Ruffles, né, que o Caramelo Pringles, o Caramelo citou, é uma coisa meio que não é da moda, mas é quase que uma rotulagem do backstage. Todo mundo chega com a sua Pringles. E nem todo mundo vai precisar daquele E sódio. nem todo mundo vai precisar daquilo. Entendeu?